Pessoal, olha que interessante. Foi noticiado, amplamente noticiado, que na quarta-feira, à tarde, última quarta-feira, o nosso tão conhecido, famoso, poderoso ministro, aquele super-ministro daquela corte, o doutor Alê, esteve de surpresa visitando o Congresso Nacional. E lá se reuniu com o Rodrigo Pachecozinho e também com o Arthur Lira de Nero. Pois bem, nós temos aí alguns aspectos que merecem atenção, merecem ser avaliados nessa visita, uma visita surpresa. Nós devemos ser francos e admitir que o super-ministro vem sendo bombardeado por alguns fatos, por algumas acusações que lhe são desferidas, principalmente pelo bilionário, multibilionário, multiempreendedor, agora rotulado inclusive como libertário, o senhor Elon Musk, dono inclusive do X. E a polêmica gira em torno do X. Vejam, é claro que se deve admitir, por uma questão de lealdade e por uma questão de se falar o óbvio, que uma análise, vamos dizer, desapaixonada desta peleia, há de se constatar que o Dr. Alexandre está nas cordas e o Elon Musk está em vantagem nesse momento, está ganhando por pontos neste momento, nessa pegada titânica entre esses pugilistas. Um, já se disse agora há pouco, imperador do Brasil, e o outro, desbravador das galáxias, o Elon Musk. Bom, já que o Elon Musk é um explorador agora até de Marte, né? Quer habitar Marte, se o mundo for pequeno demais para esses dois grandes galácticos, um ou outro vai para Marte, né? Não se sabe, ou para outro planeta. O fato é o seguinte, essa visita surpresa do Alexandre de Moraes nesse contexto é um troço que chama muita atenção, não pode passar despercebida aos olhares atentos, né? Bom, as narrativas, as justificativas oficiais, com a ajuda do consórcio de mídia, sempre ali ávido a abanar a caudazinha, né? As narrativas oficiais são muitas, mas nenhuma muito convincente. Agora, o que se diz? Eles adoram essa novela, eles adoram traços novelísticos, né? Esses cronistas de política com perfil de estagiário, né? Nós estamos vendo jornalistas não muito confiáveis, como esse Gabeira, inclusive, mas já quase aí nonagenários, chamaram a atenção ao vivo para algumas estagiárias, né, disfarçadas de jornalistas, como aquela mocinha, a mocinha que vocês sabem, né? Tá ficando feio demais, tá ficando feio demais. A promiscuidade, a perniciosidade está em tudo, principalmente no meio jornalístico, nesses tempos. Nós estamos vendo muitas figuretes aí, né? Supostamente a quem se atribui o rótulo e o microfone e uma câmera e se diz jornalista, inclusive de veículos que ganham dinheiro estatal. Isso é fruto da destruição completa das faculdades de jornalismo, da destruição inclusive moral, técnica das faculdades de jornalismo nos últimos 40 anos. Irreconhecível jornalismo, que nunca foi muito fogo que se cheire, mas piorou muito. Bom, eles dizem, olha, a conversa, essa surpresa, essa visita surpresa que o doutor Alê de Moraes fez ao Congresso Nacional, a conversa com o Pachecozão foi uma conversa tranquila, tal, colaborativa, tal. Agora, a conversa com Arthur Lira foi uma conversa dura entre Arthur Lira e o doutor Alê de Moraes. Outros dizem, foi uma conversa dura, tensa, mas no final houve afagos. Interessante o movimento do Lira. Dizem que o Lira estaria preparando aí um cardápio de várias iniciativas legislativas, essas iniciadas na Câmara, né,
para um pacote aí de iniciativas legislativas visando, vamos dizer assim, nesse momento, debater matérias, implementar matérias que desagradariam um pouco a visão de mundo do governo e do próprio STF. Vamos dizer assim, vamos dizer assim. Mas aí também o jornalismo oficial diz que depois dessa visita ontem do Dr. Moraes ao Lira e também de uma certa comunicação que o Barroso teve com o Lira, que o Lira já disse, não, sabe aquela CPI do abuso de autoridade do judiciário? Eu não vou fazer não vou pautar não. Não é garantia nenhuma porque Arthur Lira é um oportunista. Para não dizer uma coisa mais forte que não posso falar aqui, é um oportunista o Arthur Lira. Eu já disse, o que interessar o projeto pessoal dele, ele vai tocar, independente de quem cair em consequência disso. Vamos torcer que ele toque contra, seja quem for, as narrativas são muitas, que ele toque os projetos contra os inimigos da pátria. Contra os inimigos da pátria e pelo Brasil. Bom, interessante essa visita, não? Interessantíssima essa visita num momento como este. O que teria ido falar e tratar o doutor Alexandre com o Lira? Uns dizem, o que foi fazer de surpresa o Alexandre de Moraes lá? Foi pedir arrego? Foi ser mais incisivo e falar, olha lá bem, não caiam aí nessa lábia desse alienígena terrível, dono do X, e nem naqueles aqui internamente que estão empolgadinhos com o alienígena, porque eu tenho a força, He-Man. Agora, o que se diz também por aí, e isso na verdade parece que foi documentado, ele foi lá, dentre outras cositas mais, para o doutor Alexandre, para defender. Claro, ele está sendo nesse momento alvejado pelo dono de uma das mais poderosas redes sociais. Ele foi lá defender a regulação, ou regulamentação das redes sociais. É uma obsessão. É uma obsessão. O cala-boca, que Carmen Lúcia disse que já morreu, mas não morreu, ele aumentou. O cala-boca é uma obsessão. É uma tara institucional, ou de algumas instituições. O cala-boca. Cala-boca já morreu, não sei, né, doutora Carmen Lúcia? Parece que agora é o cala-boca, quem manda sou eu. Entupa, como se dizia antigamente. Ou então vai pro castigo, vai pro canto da parede. Da puta, da colmeia. Né? Bem, está aqui uma matéria do R7. Lira conversa com Moraes e Barroso. Lira conversa. O R7 coloca como se o Lira tivesse ido buscar o Moraes e o Barroso, mas tá bom. Lira conversa com Moraes e com Barroso para tentar evitar tensão entre poderes. Me lembra aquele interessante. Lira, o título aqui do R7. Lira conversa com Moraes e Barroso para tentar evitar tensão entre poderes. Conversa para tentar evitar tensão entre poderes. Já viu? Com esses 14 não, já vai para 16 meses desse governo, ou desgoverno, alguns dizem, já ouvimos tanto isso. Tensão entre os poderes, tensão entre os poderes. Me lembra, então, os versos, né, do Carlos Drummond de Andrade. Olha, tem muito mineiro aqui, né? Musicado, aqueles versos pelo bigode, Belchior. O amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga. É esse negócio aí, né? Arthur Lira, Pachecuzão, Lully, lá, os nossos governadores de toga preta, né? O amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga, não é? Será? Até onde vai essa toada, ou até onde a toada vai modificar? Só Deus sabe. Ou Elon Musk. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, esteve nessa quarta-feira com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, também conversou com Lira por telefone. O blog apurou que foi uma conversa cordial com uma colaboração das partes para evitar qualquer tensão entre os poderes. Isso aqui está se referindo entre a conversa de Lira e Barroso. As conversas ocorreram após Lira anunciar líderes. Olha, Lira, chantagista. As conversas ocorreram após Lira anunciar para líderes possível instalação de uma vez só de 5 CPIs, entre elas a tão temida. Então Lira anuncia para líderes partidários, que certamente abanaram o rabinho, por outro lado da Praça dos Três Poderes foram contar,
Lira anunciou, e isso teve método, que iria abrir 5 CPIs de vez contra interesses dos donos do poder. E uma delas seria a famosa, famigerada, temida. Tem gente que tem urticária dela. A CPI do abuso de autoridade do judiciário, que não é necessário. Eu não acredito que autoridades do judiciário de nenhuma instância nesse país cometam abusos. Não acredito. São escravas essas autoridades da Constituição. Não acredito. Vocês acreditam? Ainda mais de instâncias superiores? Acreditam que algum ministro de instância judicial superior cometa abuso neste país? Eu não acredito. Não acredito, não acredito, não acredito. Então veja, as conversas ocorreram após Lira anunciar a líderes a instalação de 5 novas CPIs, inclusive a CPI de abuso de autoridade do judiciário. Também Lira informou aos líderes parlamentares que deve abrir um grupo de trabalho para discutir foro privilegiado e prerrogativas parlamentares. Veja, o que fez o Senado recentemente? Legislou. É do Senado legislar, sabiam? Legislou sobre a criminalização do porte e posse de drogas, porque o Senado legislou agora porque ele pode legislar, porque a Constituição lhe autoriza a legislar, porque a função primeira do Senado é legislar. Mas ele legislou agora em resposta forte ao Supremo, porque antes o Supremo havia legislado, mas o Supremo não pode legislar sobre a mesma matéria, descriminalizando o porte daquele mato verde, da cacá, nananá, bibibis. E agora vocês viram que o Supremo legislou por meio de uma escamoteada decisão judicial, em sede de ações constitucionais. O Supremo legislou sobre aquele artigo famoso, 142, disseram agora que o artigo não diz o que ele diz. O Supremo legislou também, não legislou, não falem isso, pelo amor de Deus. O Supremo decidiu a questão também do foro privilegiado, aumentou o seu poder quando aumentou as possibilidades de certas pessoas serem julgadas pelo próprio Supremo. Então o Supremo aumentou o poder sobre certas cabecitas. É foro privilegiado. Os limites do foro privilegiado. Olha aqui, o Lira dizendo que vai criar um grupo de trabalho para analisar. Será que o Supremo vai também... Será que o Lira, no Congresso, igual o negócio aí Será que o Supremo... Será que o Legislativo, começando pela Câmara, vai falar, olha, vocês mexeram na questão aí, aumentando o poder de vocês do foro privilegiado. Pois nós vamos agora legislar aqui, nós podemos. Vejam, pessoal, é uma coisa muito incrível. Se desse alguém nesse momento, se desse um alienígena, parece que desceu um alienígena por aí, né? O Musk. Pois é, um alienígena como o Musk disse que está chocado com essas coisas que estão acontecendo no Brasil. Só mesmo um alienígena como o Musk, vindo de outro planeta. Quem disse que ele é alienígena é o próprio Alexandre de Moraes. O alienígena, ele não está acostumado com essas coisas aqui. Aí quando ele percebe, quando ele presencia essas coisas, ele diz, estou chocado, nunca vi nada igual. Como é que vocês conseguem respirar com essas práticas? E principalmente porque a Constituição de vocês próprios não autoriza essas práticas. Então ao alienígena, que não está inserido nisso daqui, principalmente de 2019 para cá, ao alienígena essas são práticas arrepiantes. Perguntaria ao alienígena, espera lá, pelo amor de Deus, como é que um Congresso abre mão de suas prerrogativas? A primeira, a de legislar, de fazer leis conforme a Constituição lhe determina, lhe autoriza e lhe dá exclusividade praticamente. Como é e por que é que o Congresso, as duas casas congressuais parlamentares, abrem mão disso para um outro poder? E por que é que um outro poder simplesmente, a partir de determinado momento, se arvorou e gostou disso e foi lá e pegou para si
Ah, tá. É porque além de eleições que não se ganha, se toma, a atribuição de legislar também não se ganha pela Constituição. Se toma. Será? Eu não acredito nisso também. Porque eu não acredito nessa tese de que a autoridade do judiciário cometesse esse tal desse ativismo judiciário, nem de abuso de autoridade. Não posso acreditar, como disse certa vez o velho, mal citando aqui, o malsinado Leonel Brizola, que uma jornalistita, que em Brasília todos sabem de tudo sobre a vida de todos, e informação em Brasília, informação é poder, é mercadoria. E uma vez, isso está no YouTube, a jornalistita da Globo chegou e disse para o... Vocês sabem dessa história? Para o Brizola. Numa entrevista. E ela... Governador, ele era governador do Rio de Janeiro. Governador, é verdade que seu governo tem corrupção? E não sei o quê, não sei o quê. E aí Leonel Brizola disse... Mas minha filha... Essas coisas que dizem por aí não se deve acreditar de primeira. Eu mesmo me disseram uma vez que você é uma moça, uma jornalista, que eu vejo tão bem por aí, uma moça bonita, que deve ter família. Me disseram que você gosta de usar aquelas coisas. A jornalista caiu o chão dela, caiu o mundo, né? Talvez ele soubesse o que estava falando. E aí ela se perdeu na entrevista. Aí o Brizola disse... Mas eu não posso acreditar, me recuso a acreditar que essas coisas que falam da senhorita é verdade. Então, não acredite também que meu governo tem corrupção, porque não tem. É assim que funciona. Às vezes nós temos que praticar a chamada cegueira deliberada. É um termo do direito penal, processual penal. A cegueira deliberada é quando o sujeito ele escolhe, opta por não enxergar o que está na frente dele, seja lá por qual motivo for. Nesses tempos, vem a calhar bem nós falarmos de cegueira deliberada, porque historicamente, estados então democráticos e de direito só conseguem ser transformados em estados de exceção porque boa parte da sociedade, principalmente da chamada inteligência, a academia, o mundo do direito, os formadores de opinião, a cultura, os meios de comunicação, um Estado só cai, portanto se transformando num Estado autoritário, quando pessoas que estavam em posição de denunciar o que está sendo instalado como regime autoritário, essas pessoas praticam a chamada cegueira deliberada. Elas decidem se fazer de tontos, de cegos. De uma certa forma, seria aquilo que Hannah Arendt, lá quando foi analisar e tentar entender no julgamento de Nuremberg, onde se julgava os auxiliares do Bigodinho no pós-problema lá na Europa, depois de 45, Hannah Arendt disse, meu Deus, parece que tudo aconteceu porque as pessoas simplesmente banalizaram o mal. É a banalidade do mal. As pessoas vão se permitindo praticar exceções imorais, ilegais, vão se acostumando, vão tolerando, daqui a pouco estão praticando a banalidade do mal que fez com que o Bigodinho, na Alemanha, produzisse o que produziu na Europa de 39, principalmente até 45. A banalidade do mal, provavelmente, foi o que também fez com que se permitisse que acontecesse o que aconteceu na China desde Mao Tse-tung e em tantos outros locais do mundo. Desculpem pelo vídeo demorado. Inscrevam-se neste canal, deixe seu like, compartilhe.